Nessa mensagem de hoje eu quero trazer um outro desafio. Andando como escolhidos. Coloquei o título. E andando como escolhidos é nós sabermos quem realmente nós somos e andarmos nesta realidade. E para isso eu te convido a ler dois textos comigo. O primeiro, se você quiser abrir a tua Bíblia ou vê-la, é Deuteronômios, capítulo 28, versículos de 1 a 14. Também será projetado, mas a prática de folhear, né, de buscar na Bíblia é muito importante para que a gente não se esqueça disso, né? Porque se a gente sempre só conecta na internet, como nós já vimos, de repente dá um pau, né? E ninguém lê mais nada, né? Daí a gente fica procurando Deuteronômios no Novo Testamento, né? E não vai achar, né? Então nós temos que ter essa prática continuamente. Amém? Mas antes de nós lermos, queremos colocar também esse momento mais uma vez diante dele, no nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que tu nos dás de estar num local tão maravilhoso. Juntos como povo de Deus, como igreja, podermos louvar, celebrar, bendizer o teu santo nome. Muito, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. E quero te pedir, Pai, nesse momento, que tu estejas ministrando os nossos corações a respeito dessa realidade, como tu nos vês como teu povo, a realidade de quem nós somos em ti, Cristo Jesus. E ajuda-nos nesse 2022, Senhor, andarmos nessa realidade e alcançarmos as vitórias que tu já tens proposto em teu coração para cada um de nós. Por isso, Pai, a ti o louvor, a honra e a glória desde já. Amém. Então vamos lá, Deuteronômios capítulo 28, de 1 a 14. Prestem bem atenção aí. Diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Atenção, este Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos seguirão aqueles que andam no temor do Senhor. Versículo 3. Benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu,
para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Deu para entender alguns aspectos do que tem prometido para você e para nós como povo de Deus? Não é incrível isso? E as nações olharão para o seu povo, eles verão a transformação e bênçãos sem fim, que eles é que vão ficar desnorteados. Para completar, no Novo Testamento, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Pedro escreve assim: vocês, porém, preste bem atenção, porque isso é valioso, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Não dá para dizer um glória a Deus, como foi dito, e um amém para isso? Amados, isso é você, eu, nós. Isso é o que nós somos em Deus. E o desafio para 2022 é exatamente andarmos nessa verdade, nessa realidade. Não são sonhos, é a realidade. Você que declarou, você que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você faz parte disso. E existem promessas declaradas sobre a tua vida que talvez você ainda não desfrutou, porque talvez tenha alguma coisa que você precisa corrigir na tua vida. E é isso que eu quero trazer com vocês, porque eu quero usar aqui um personagem da história, nessa palavra que Deus me deu e para mim ficou muito importante. Tornar-se um homem ou uma mulher em uma condição descrita acima requer algumas coisas. Eu só vou citar 4. Mas que você seja um homem, uma mulher de Deus. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos fazer escolhas na vida, nós precisamos renunciar coisas e nós precisamos ter responsabilidade. São 4 aspectos. E eu quero fazer uso desse personagem, dessa descrição da história de José. Um menino, um adolescente, quase jovem, um menino que se tornou um homem, se tornou um líder, se tornou o número 2 daquela época na nação mais poderosa, que era o Egito. José é um homem que foi invejado pelos seus irmãos, ele foi vendido, ele foi dado como morto, foi traído, foi acusado, foi preso injustamente. Uma vida cheia de dramas. Mas a gente pode ver. Imagine o filme que isso não traz, né? Todo o sofrimento, toda essa caminhada, todos esses momentos. Então, dramas, desafios, provocações. Uma vida que retrata relacionamentos e conflitos familiares difíceis. Relacionamentos na comunidade, onde ele agora estava inserido no Egito. O trabalho que ele estava fazendo. A inveja de outros. Não só da família, mas naquilo, na relação que ele estava. E nela nós podemos ver a importância do perdão e da restauração na vida desse homem. De todos os seus relacionamentos. Porque é o caminho da reconciliação.
é um caminho de bênção. E isso é o que nós vamos ver aqui na vida de José. Sempre que nós fazemos escolhas na direção do perdão e da reconciliação, nós vamos ser surpreendidos por bênçãos de Deus na nossa vida. Nós podemos ver isso na vida de muitos personagens da Bíblia. Esaú e Jacó, com Davi, com Salomão, né? E por aí vai. Mas talvez você também tenha uma história em que você vai poder testemunhar e falar de uma vida de perdão, de restauração, onde você foi o protagonista, você que sofreu, mas você viveu a liberação de perdão, o dar o perdão, o receber o perdão e restauração na sua vida e as bênçãos que Deus não tinha para você. E você diz, uau, nunca imaginei. Vocês lembram que Deus falou? Meus sonhos são muito mais altos que vocês. Meus planos são muito maiores. Se nós temos sonhos incríveis, imagine a do nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Não é incrível? Você olhando no espelho não se acha incrível como Deus fez você? Pois é, Ele tem sonhos maiores para você. Aleluia. Sonhos não, propósitos. É bem importante isso, com uma conversa com o Bispo Souza, né? Ou foi com o Luizinho. Deus não sonha, Deus tem propósitos na vida dele, né? José fez essa escolha, ele decidiu andar pelo caminho da reconciliação e do perdão. Mesmo vendido, espancado, machucado, ignorado, invejado pelos irmãos, ele não se deixou vencer por essas circunstâncias e por essa situação. Ele decidiu perdoar, já em seu coração. E isso demonstra o coração de uma pessoa que sabe quem é em Deus. Nós fomos chamados para esse tipo de atitude. Mesmo como escravos, como um homem preso, demonstrava mente de postura, de obediência, José, né? E quando o nosso coração está envolvido em nossas decisões e práticas, é que nós revelamos quem nós somos. Por isso que nós precisamos saber quem nós somos em Deus, em Cristo. Porque senão a nossa humanidade, a nossa carnalidade vai sair do nosso coração. É nas dificuldades, nas nossas reações, é que nós demonstramos quem nós somos. Isso é um bom ponto para a gente partir. Uau! Eu acho que Deus não se agradou dessa minha reação. Porque é isso que estava no meu coração. Preciso mudar, preciso perdoar, preciso liberar. Deus não quer apenas pessoas em posição de liderança, porque sabia que você está proposto para ser líder. A palavra diz que nós vamos governar com Cristo. Você está se preparando para isso? Pessoal, nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz sobre nós, quem nós somos e o que Deus espera de nós. Ele quer pessoas com uma mente, com uma postura, com um comportamento de liderança. Veja um exemplo, homens ou mulheres que se casam. Vamos pegar aí. Tem 2 ou 3 filhos, mas a maturidade do homem ou da mulher ainda não chegou. Eu sempre digo, eu amadureci acho que depois dos 30, né? A minha esposa provavelmente não vai falar nada aqui, mas ela sabe muito bem o que pensa de mim. Por quê? Eu casei, alguns anos depois tive uma filha, mas em muitas das minhas atitudes eu ainda pensava em mim mesmo. Um homem e uma mulher, quando se casam, eles têm que saber que os seus sonhos particulares podem ser compartilhados com a outra parte. Mas agora eles sonham juntos, porque de 2 formam uma pessoa só. Quando vêm os filhos, nós temos a importância dos sonhos dos nossos filhos e o que nós queremos para com eles. O que nós queremos ensinar a eles, permitir que eles avancem, cresçam. Então nossos sonhos, puxa, mas eu tinha sonhos, aquilo, põe na prateleira. Há tempo para tudo. Deus quer pessoas maduras. E em cada momento, não é que os nossos sonhos vão morrer, não é que os nossos sonhos não vão ter importância, mas agora eu me coloco numa realidade diferente.
E nós precisamos saber em cada momento. José fez isso na vida dele. Qual que é a minha realidade agora? É essa. O passado está lá. Meus sonhos eram talvez ter a herança do meu pai, gerenciar, ou cuidar, continuar cuidando e crescendo naquela coisa. Mas Deus tinha outros planos. Então eu vou ser o melhor agora aqui onde eu estou. Primeiro José foi com Potifar. Chegou a comandar a casa de Potifar, com exceção da esposa, que ele não tinha direito sobre ela. E foi esse direito que ele não tinha, o qual ele defendeu, em honra a Deus em primeiro lugar, que ele negou se deitar com a digníssima, né, e lançou ele na prisão. Na prisão, quando ele estava lá, né, por todos, quem ia para a prisão, eram realmente o último lugar. O que ele fez? Ele fez o seu melhor ali. Em pouco tempo, ele que cuidava de todo aquele espaço. E de todos aqueles presos. Era honrado naquele lugar. E aí nós vamos ver a história adiante de José. Lá em Gênesis, no capítulo 41, versículos 14 e 16. É a partir daqui que eu quero entrar mais especificamente nessa questão. Gênesis, no capítulo 41, versículos 14 a 16. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José foi chamado, ele não se ofereceu. Faraó teve um sonho. Lá atrás, quando o copeiro, né, e o padeiro falaram dos sonhos dele, foi revelado, ele só lembrou eles: quando vocês estiverem na presença do Faraó, lembrem-se de mim. Demorou um tempo, até que o copeiro se lembrou nessa situação, ele se lembrou de José, e José, então, ele foi chamado. Ele não ficou se oferecendo: oh, eu sei. Não, ele foi chamado. Um homem maduro, um homem que anda nos caminhos do Senhor, ele espera o tempo para que seja chamado, né? Não precisa se oferecer, porque um homem de Deus, nós vimos aqui, é povo escolhido, geração eleita. Não precisa se oferecer. Você é anotado. Você é notável no meio em que você está. José, ele se apresentou, está escrito na Bíblia, né? Por que está escrito? Depois de se barbear e trocar de roupa. A palavra de Deus aqui fala de postura. José sabia quem ele era e já sabia quem era superior a ele. Ordem, comportamento, respeito à autoridade. A gente não vai de qualquer jeito. José se portou dessa forma, se preparou. Não foi presunçoso, foi humilde. Mas se apresentou de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa a Faraó. José, e por terceiro nesse trecho, né, José reconhece que tudo vem do Senhor. E ele transfere, mesmo antes de conhecer o sonho, toda a honra e glória ao Deus que ele serve. Tudo o que temos, tudo o que temos e tudo que nós somos, resulta da bondade e da misericórdia do Senhor sobre nós. Porque sem Ele, diz a palavra, nada podemos fazer. Dá para você perceber a importância que você é? Dá para você perceber que a graça, a misericórdia já foi derramada sobre você? E Deus te vê desta maneira?
Por isso, antes mesmo de algum acontecimento, dê glórias a Deus, porque nada na tua vida vai acontecer sem a permissão desse maravilhoso Deus. E é Ele que determina todas as coisas. Mas vamos continuar ali, versículo 45, de Gênesis 41. E Faraó chamou José de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito, nos 7 anos de fartura. A terra produziu nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo, ao redor da cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. Vamos ver alguns aspectos de liderança, de maturidade de um homem que sabe quem é em Deus nesse período. Logo após estar com o Faraó, ele foi dado cargo, José partiu para percorrer a terra e fazer o trabalho. Uma mente de um líder, de uma pessoa que sabe quem é em Deus, que foi chamado para um propósito, levanta e vai fazer aquilo para o qual foi designado. José não ficou questionando nem como ele deveria fazer, montando cúpulas e isso, aquilo, não. Ele se levantou e foi percorrer a terra, para conhecê-la, para saber o que estava acontecendo, para saber o que fazer. Ele não ficou procrastinando com reuniões, com isso, com aquilo, né? Não, ele saiu para conhecer, para ver a terra para a qual ele foi chamado para que produzisse. Porque o chamado veio de Deus para ele. Eram 7 anos de fartura para 7 anos de fome. Como que você junta 50% de tudo, né, para aguentar 50% lá para frente? E ele não recolheu 50%. Mas a palavra diz que os primeiros 7 anos foram de fartura tal que se perdeu a noção de grãos que ali haviam naqueles depósitos. E José foi tão maduro, tão inteligente, humilde e temeroso a Deus no sentido de se colocar debaixo dessa autoridade de Deus, desse chamado. E criou algo incrível. Porque não só abasteceu para 7 anos de fome da nação egípcia, mas eles venderam cereais para o mundo inteiro daquela época. É incrível, incrível, simplesmente incrível. E sabia que você pode ser um líder assim? Eu creio que você foi chamado para isso. Você tem isso na sua mente, já no seu coração? Um líder, ele precisa agir, ser proativo, fazer acontecer. Uma pessoa chamada por Deus precisa se posicionar. Nós temos os ensinos por meio da Bíblia, nós sabemos o que fazer, a palavra de Deus nos ensina. Nós sabemos exatamente o que fazer e como fazer. E nós precisamos, como José,
levantar. Não só se posicionar, mas fazer. Tá? Amados, quando você é chamado para alguma coisa, levante e faça. É de Deus, é para Ele, é para a glória dEle. Não procrastine, não fique esperando. Levante e faça. Quando nós recebemos uma missão, ela deve ser considerada como cumprida. Existem princípios que devem ser observados, né, e seguidos. Veja outro aspecto interessante. José tinha apenas 30 anos de idade. Mas uma mente que ele tinha de liderança, de um chamado e de um propósito de Deus para a sua vida, ele tinha segurança naquilo. Estão falando aí para os adolescentes, para os jovens, você não é jovem demais para atender um chamado de Deus e se posicionar e andar. Não é a idade que nos traz sabedoria, também, mas não só ela, quando nós estamos focados em Deus. Não é só velho que sobe aqui no púlpito para trazer a palavra de Deus. São aqueles que têm temor no seu coração, conhecem a palavra de Deus, andam segundo os seus propósitos. É eles que compartilham a palavra de Deus para que outros possam conhecê-lo mais profundamente. Até para Timóteo foi dito, né, para ele não considerar a sua idade. Não pense só porque os outros acham que você é jovem demais. O temor em ti é maior. Então fale aquilo que você vive com Deus para os outros. Você é chamado para pregar o Evangelho, sabia? Testemunhar a pregar o Evangelho para aqueles que estão à tua volta. 30 anos de idade ele tinha. Liderança, uma mente madura. Vemos que a posição de liderança não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade, entendimento, obediência, humildade. Jó, no capítulo 32 do seu livro, está escrito assim, ele fala, que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é certo. Mas o sopro que lhe foi soprado no seu interior, é ele que determina o teu saber e a tua posição. Quando nós cremos e nós confessamos Jesus Cristo de Nazaré como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o perdão dos seus pecados, nos convertemos a Ele, vamos às águas, nos batizamos. O que diz a palavra? O Espírito Santo de Deus lhe é colocado em seu coração, na tua confissão. O sopro de Deus, você está disposto a ser colocado diante dele e dizer, eis-me aqui, ensina-me a mim, e envia-me a mim. E a sabedoria vem dele, vem do alto, nada podemos fazer sem Cristo. Uma mente madura ou sábia não depende da idade em absoluto. Por isso, jovens, adolescentes, adultos, não espere chegar nos 70, nos 60. Daí eu vou servir a Deus. Levante e ande, porque o chamado já está lançado sobre a tua vida. E um outro e último aspecto, eu quero falar dos filhos de José. Antes de começar o tempo de fome, diz a palavra, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Os nomes dos filhos naquela época, eles tinham muito sentido, muito significado, no sentido daquilo que eles passavam, então veio o filho naquela situação, eles davam um nome referente a essa situação, muitas vezes. Também, profeticamente, em aquilo que eles seriam ou trariam através das suas vidas. E assim nós temos Manassés e Efraim. Os nomes dos filhos naquela época traziam um significado que representava o tempo no qual eles viviam. Ou um propósito, como eu falei, né? Uma situação ou um momento. Como nós estávamos escutando aí, como diversas crianças nasceram e outras estão por nascer, a gente vê nos pais a preocupação, né,
de que nome dar, qual o significado dos nomes. E uma coisa que me ficou muito importante, quando também o Diego e a Gabriela vieram com o nome, o que esse nome representa? O que você profeticamente está lançando sobre esse teu filho, tua filha, cada vez que você chama o nome dela. Cada vez que você chama aquele nome, ele tem um propósito para o qual ele foi colocado nessa pessoa. Então você está lançando o propósito na vida dela. Você está lançando a bênção sobre a vida daquela pessoa cada vez que você chama ela por aquele nome. Você está lançando as palavras que se dá o significado. Então é importante, sim, a escolha dos nomes é muito importante. E aqui nós temos duas importâncias aqui. O nome de Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Esquecimento. E nós podemos tirar algumas lições desse nome. Antes de assumir algo novo, uma nova empresa, um novo trabalho, um novo ministério, etc., o nosso passado precisa estar resolvido. Quando entramos em uma nova batalha, uma guerra, nós precisamos estar resolvidos com o nosso passado. Do contrário, nós temos o passado para resolver e mais a circunstância que está agora diante de nós. Aí nós temos duas batalhas para serem lutadas. Aqui ele diz, através de Manassés, o meu passado. Deus me trouxe esquecimento, Ele me trouxe o perdão, Ele me trouxe a paz sobre o meu passado. Está resolvido. E o nosso êxito, e o êxito de José, ele dependeu da cura das suas feridas. Então as feridas anteriormente que ali estavam, elas foram curadas. E nós vemos isso, eu estava conversando com a Ângela, ela chamou a atenção, o momento em que José, depois que estava com os irmãos, ele sai daquela sala onde eles estavam, ele chora amargamente. O perdão já estava no coração dele, tanto que ele não os acusou de absolutamente nada. Ele até veio com palavras de consolo para os seus irmãos. Mas ele teve que sair para chorar. Para dizer, realmente Deus me curou. Eu estou totalmente curado. E agora ele entra numa outra realidade. Numa outra situação, numa batalha de trazer os seus irmãos, sua família para perto dele. Porque a fome está às portas. Quer dizer, já estava acontecendo, tanto que eles vieram buscar cereais. Quando não tratamos dessas condições, é como levar uma corrente presa aos nossos pés. Mas uma pessoa que sabe quem é em Cristo, ela não tem receios em lavar a sua roupa e usá-la de novo. Usar o prato no qual você comeu, ou talvez alguém outro comeu, e você lava e pode usar esse prato de novo. Quando você lava as suas roupas, quando você se lava, quando você é purificado, quando você é curado, você está pronto para ser usado novamente. Mas nós precisamos resolver. Pedro, em determinado momento, pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar, então? 7 vezes 70. Enquanto houver uma condição a ser perdoada, perdoe. Sempre de novo. Jesus não poderá colocar você em lugares altos, como é o propósito dele, se você não resolver o seu passado. Tem pessoas esperando o momento auge na sua vida, em todos os, qualquer que seja o espectro. Eu não estou falando só em termos de vida de igreja, mas profissionalmente, empresas e tal, porque o passado não foi resolvido. Há algo no teu passado que precisa ser resolvido, que precisa ser perdoado, que precisa ser confessado, que precisa ser liberado perdão para outras pessoas. Faça isso. Porque Deus quer te colocar num lugar muito mais alto no qual você já está. Mas precisa resolver. Se você precisar de ajuda, é só pedir para Ele.
Parece irônico, mas uma pessoa de frente precisa estar disposta a ser machucada. Até eu me peguei um pouquinho assim, como assim? Agora eu sou liderança, agora eu sou alguém, agora eu preciso ser machucado? E aí vem um exemplo interessante da pérola. Como que uma pérola surge na ostra? Um grão de areia, né? Ou 2. Vocês acham que a ostra não se incomodou? Porque eles dizem que, na verdade, é a pérola, é a lágrima da ostra. É o que aquela abrasão, aquela dor causou na ostra que faz surgir a pérola. Estou falando de pérolas naturais. Então, puxa, o que não pode surgir das dores das quais eu estou sofrendo? Se eu curar o meu passado, se eu colocar isso diante de Deus e permitir que Ele é que produza em mim isso, não é maravilhoso? Sai de mim uma pérola das minhas dores, do meu machucado. Não tenha medo. Isso só nos alimenta, nos fortalece. O segundo nome é Efraim. Efraim diz: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Efraim diz: frutífero, fértil, aquele que multiplica, dupla fertilidade. A prosperidade sobre a sua vida só vem quando o passado for resolvido. Manassés precisa nascer antes de Efraim. Efraim não vai nascer se Manassés não nascer primeiro em sua vida. Não tem como. Enquanto nós temos coisas mal resolvidas, não tem como prosperar, como avançar de uma maneira saudável. Estou falando aqui com pessoas com princípios. De uma maneira saudável. Não tem como prosperar. Nós precisamos, primeiramente, permitir que nasça em nós o desejo e a ação de resolver e perdoar e aceitar o perdão. Uma mente que é focada em Deus, que sabe quem é em Cristo Jesus, é uma pessoa perdoadora em primeiro lugar. Uma pessoa que não procrastina, mas uma pessoa que age. Saber se portar com humildade, reconhecer a autoridade sobre si. Sabe que tudo vem de Deus e vem do temor do Senhor. Você sabe quem você é em Cristo? Geração eleita, sacerdócio real e santo, propriedade exclusiva de Deus, filho de Deus. Amém? Que eu tenho no meu coração, acabei de cumprimentar a Ieda lá, ela diz 2022 vai ser incrível. Eu tenho isso na minha mente também, no meu coração. Mas ele requer de nós um posicionamento de pessoas que sabem quem são em Cristo Jesus, que se comportam de acordo, que andam de acordo. E quando nós chegarmos no final de 2022, nós vamos dizer, nós fomos mais que vencedores nesse amado Deus e Pai, nesse Senhor Jesus Cristo. E Ele vai nos fazer prosperar. E prosperidade não quer dizer dinheiro. Prosperidade é você ter saúde, você ter família, você ter uma igreja, você ter um país que tem Deus em primeiro lugar, como nós temos hoje. E que nós possamos prosseguir sendo humildes, corajosos e sermos vencedores como Ele quer. Deus sabe quem você é. Você sabe quem você é nele?